Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Você que se propôs a estudar comigo o livro do Gênesis. A proposta é ir mais além, claro, mas vamos começar devagar. Nós vamos estudar todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas hoje nós vamos começar pelo capítulo 1 do livro do Gênesis. Capítulo 1, versículos de 1 até o capítulo 2, versículo 4a. Então nós vamos fazer uma leitura tranquila, sem pressa. Convido você a estar com sua Bíblia na mão também, para que possa acompanhar esse estudo. E depois da leitura, nós faremos, então, as minúcias do texto. Nós vamos conversando sobre os detalhes do texto deste primeiro capítulo do livro do Gênesis, tá bom? Então, pode pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2, versículo 4a, e pode pegar uma caneta, se você assim desejar, para anotar, para fazer anotações na sua própria Bíblia. Como eu já disse antes, não há problema nenhum em você escrever na Bíblia, em você anotar, em você colocar o texto que mais te chamou a atenção, tá bom? Então vamos começar então com a leitura do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4 de Gênesis. Este vai ser o nosso ponto de estudo de hoje, tá bom? Capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ela umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produz a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: faça-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite,
que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 4º dia. Deus disse: polulem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 5º dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, submetei-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 6º dia. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia
e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Muito bem, nós acabamos de fazer a leitura do primeiro capítulo do livro do Gênesis, que trata da criação. Agora nós vamos entender esse primeiro capítulo, né? Eu fiz aqui algumas anotações para ajudá-los a compreender esse primeiro capítulo do livro do Gênesis. Este relato do Gênesis é uma das últimas escritas, podemos dizer assim, dos últimos escritos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não foi escrito nesta ordem que está a Bíblia que nós temos em mãos hoje. Não foi assim, para entendermos. A composição da Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, é composto hoje por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá. Segundo os historiadores, é no período do exílio que os 5 primeiros livros começam a tomar forma, começam a ser composto, a ser escrito. Então vejam bem, os 5 primeiros livros, incluindo Gênesis, que é o último livro do Pentateuco a ser escrito, ele começa a ser composto no período do exílio, em que o povo de Israel está exilado na Babilônia. Começa por aí para entendermos o livro do Gênesis. A redação do Gênesis é uma das últimas a ser concluídas no Pentateuco, como eu disse para vocês. Muito bem. Olhando para o livro do Gênesis, o primeiro capítulo que lemos, qual é o contexto do livro? Qual é a realidade que este povo de Israel está vivendo no momento em que esse livro é escrito? Por que eu faço essa pergunta? Porque, como eu disse no vídeo anterior, há muitas fantasias sobre o relato da criação do livro do Gênesis. Ainda há, em pleno século XXI, quem pense que o mundo foi formado por um casalzinho de pessoas, Adão e Eva. E não foi bem assim. Ninguém estava lá quando Deus criou tudo. Não tinha um redator, porque Deus não havia criado tudo. É simples de entender. Então, o livro do Gênesis nasceu dentro de um contexto, dentro de uma realidade de povo, dentro de uma situação social, econômica, religiosa que o povo estava vivendo. Então, por isso que eu digo para vocês, vamos entender o contexto deste primeiro capítulo do livro do Gênesis. Como estava vivendo o povo de Israel, o povo judeu? O povo judeu estava a um passo de aceitar a religião babilônica. Isso por volta do ano 587 a.C. Ano 587, provavelmente, antes de Cristo. O povo estava na Babilônia, exilado. E lá eles estavam quase sendo levados a viver a religião da Babilônia. A religião pagã daquele povo. E perder a fé no Deus único. Mas isso não pode acontecer. Então, o que vai acontecer a partir deste momento? Deus inspira sábios de Israel, pessoas inspiradas por ele, começam a compor os 5 primeiros livros, dentre eles Gênesis, né? Era preciso, então, princípios que o ajudassem a entender
os séculos da história vivida. Era preciso princípios. Tinha que ter um princípio, né, da história vivida. E não de uma lição de pré-história. O livro não está aqui preocupado em dar uma lição da pré-história, como o mundo surgiu. Não é isso a intenção do livro do Gênesis. Não podemos pensar desta forma, senão nós distorcemos a palavra de Deus. Tá? Não é uma lição de pré-história, para não afundar na crítica a situação que o povo estava atravessando. Para aprofundar, melhor dizendo, a crítica à situação que o povo estava vivendo. O povo de Israel estava numa situação terrível neste momento da história, quando o livro foi elaborado. Tá. O clima do povo judeu era de um clima de derrota. Eles se sentiam derrotados, fracassados, né? Fracasso de horizontes fechados, não viam saída para nada, desconfiança e a todo tipo de instituição. Eles estavam desacreditados de todo tipo de instituição, fosse ela política ou religiosa daquela época. O povo estava decepcionado. O povo estava desanimado, a ponto de perder a sua fé no Deus único. Então, o que acontece? O mais perigoso disso tudo é que, sob o ponto de vista religioso, existia um ambiente de desconfiança para com o seu Deus. Eles estavam desconfiando do próprio Deus. Do próprio Deus. E até suspeita de que ele, o povo até suspeita de que ele, o seu Deus, e somente ele, era o responsável, não só pelos males do passado, mas também pelos males do presente que eles estavam vivendo. Olha só que situação. A história do povo de Israel, muitas vezes, é a história de cada um de nós. Né? Muitas vezes nós também somos assim, tentados a desacreditar em Deus e culpar Deus por tudo que existe de errado no mundo. Não é assim que acontece conosco? Não foi diferente com o povo da Bíblia. Não foi diferente. Eles estavam num ponto que eles estavam desconfiando até de Deus. E que os males provocados naquele momento, o exílio que eles estavam passando, era a culpa de Deus. Então, os sábios de Israel precisam, a primeira intenção deles era libertar Deus de toda a responsabilidade em relação à injustiça. Os sábios de Israel tinham que fazer alguma coisa para libertar Deus dessa responsabilidade, né, com relação à injustiça e ao mal no mundo, para convencer o povo que não vem de Deus, que não é de Deus o que está acontecendo. Muito bem. Os sábios, então, de Israel coletam materiais de cosmogonias. Uma palavra complicada. O que é cosmogonias? Cosmogonia são relatos religiosos e históricos que tentam explicar a origem do universo, e até relatos científicos. E começam, então, os sábios, eles coletam isso de povos orientais, dos outros povos que faziam parte da sua cultura, do seu entorno ali, naquela época. Eles começam a coletar esses materiais religiosos, científicos, relatos, cosmogonia, para, então, explicar ao povo. Começam a compor um relato que busca pela poesia.
incutir na mente dos crentes a ideia de que desde o princípio havia Deus criado tudo com grande harmonia e bondade, e que, portanto, não havia na mente de Deus nenhum propósito negativo. Então veja bem, os sábios de Israel, coletando materiais de outros povos orientais, vão compor essa poesia do livro do Gênesis para explicar a criação e explicar que desde o princípio Deus criou tudo em perfeita harmonia. Se há algo negativo no mundo, não é culpa de Deus. Então aí começa o relato da criação. O poema responde a um esquema setenário de criação. Tudo é criado por Deus em 7 dias. E no 7º dia, Deus consagra o descanso, que deve ser imitado pelo povo. Começa aí a mensagem. No 7º dia, Deus consagra o descanso. É um dom precioso o descanso, que se o próprio Deus descansou, o ser humano também deve fazer o mesmo. Né? Muito bem. Continuando a explicação do 1º capítulo. Olha quanta riqueza no contexto do texto que nós acabamos de ler. Não é uma teoria sobre a formação do universo, do mundo, e sobre a aparição de vidas e espécies. Não podemos ler o Gênesis nesta ótica, porque ele não é um livro, né, de explicação de como surgiu o mundo e as espécies de vidas no mundo. Nesta bela obra, há elementos muito mais profundos e sérios que o impulsionam. Para o crente judeu que vive o dilema histórico, o dilema do seu tempo, o Senhor, seu Deus, foi derrotado e o povo perdeu suas instituições. Seus opressores forçam-no, melhor dizendo, os seus opressores, opressores do povo de Israel, forçam-no, né, a aceitar a atraente religião babilônica, com seu culto e seus ritos. Para os fiéis tentados a isso, o poema de Gênesis, o poema da criação, é todo ele uma instrução. Na linguagem católica, nós falamos, é uma catequese. É uma catequese, um chamado à resistência. O povo tem que resistir. É um chamado a uma resistência que convida a manter firme a sua fé no único Deus verdadeiro, no Deus de Israel. Então veja bem a intenção do livro, a intenção do relato da criação no livro do Gênesis. É manter firme a fé do povo que está sendo tentado a ir para a religião pagã da Babilônia. Olha que interessante. Talvez muitos não sabiam desses pormenores do relato da criação, deste poema maravilhoso que nós temos na Sagrada Escritura. Qual é a mensagem e a intenção do texto? Primeiro, a criação é fruto da bondade absoluta de Deus. Deus criou tudo por amor. A onipotência criadora, cuja palavra única faz aparecer tudo o que existe, com um cunho característico de que tudo é bom. Nós vimos em muitos relatos aqui que Deus viu que isso era bom. Então, não existe coisa ruim na criação. Não existe algo que Deus fez errado, porque Ele é perfeito. Tudo que Ele criou foi bom, é bom, é bom. Se há distorções, é culpa humana.
Não é culpa de Deus. É culpa do mal no mundo, podemos dizer assim. Tá? Então, o cunho característico que caracteriza a criação é tudo é bom. 2. Na criação, tudo obedece a um plano, a uma harmonia. Cada elemento cumpre uma função determinada. Cada elemento cumpre uma função determinada. Os astros iluminam o dia, a noite, determinam a passagem do tempo, a mudança das estações. Cada criatura existe para servir ao ser humano. Esse é o sentido do relato da criação, que cada criatura existe para servir ao ser humano, e não o contrário disso. Porque isso é um contraste com outras religiões daquele tempo. É um contraste com as religiões da época, principalmente a religião da Babilônia. A religião da Babilônia, eles adoravam astros, né? Eles adoravam animais e, como divindades, eles tinham tudo isso como divindades. O animal era uma divindade, os astros eram uma divindade, diante dos quais muitos sacrificavam inclusive seus filhos para essas divindades. Sacrificavam filhos para estas divindades. Então o texto é um contraste para mostrar que o Deus de Israel não é assim. Ele cria tudo em perfeita harmonia. Tá? No Deus de Israel, isso jamais esteve presente em sua mente. Sacrificar crianças, adorar animais, adorar astros. Ele deve ser adorado. E ponto. Terceiro, acontece outro passo importante na tomada de consciência no tocante à relação entre Deus e o ser humano. Entre Deus, o ser humano e o mundo, no qual se destaca a responsabilidade própria do homem e da mulher. Tem uma responsabilidade própria do ser humano. Observação. É proposital no relato da criação o homem e a mulher terem sido criados no último dia. É de propósito que o autor sagrado faz isso. Criar o homem e a mulher no último dia. Tá? No ambiente de injustiça, desigualdade e dominação por parte de quem se acha dono do mundo, senhores de tudo, né? Opõe-se este novo elemento de resistência. O texto é uma resistência a esses que se acham dono de tudo. Deus é o dono de tudo. E não se discute. O livro do Gênesis quer dizer isso no relato da criação. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, para administrarem e não serem donos da obra de Deus. O que acontece com a realidade de hoje, as pessoas sentem-se donas daquilo que Deus criou. Quando Deus colocou para o ser humano viver uma corresponsabilidade com Ele, cuidar da obra da criação e não ser seu dono. O seu dono é um só, é Deus. Né? Deus, da obra de Deus, mas corresponsáveis, como eu já disse, com o cuidado da criação. Interessante, né? Nós notarmos esses pontos do primeiro capítulo. Olha quanta coisa a gente tira de riqueza do primeiro capítulo do Gênesis. O projeto próprio para o ser humano, como casal, é ser imagem e semelhança de Deus. Construir a cada dia esta imagem e semelhança de harmonia, sem dominar os outros,
nem sujeitar os fracos, os pobres ou o resto da criação para si, para servir a si mesmo. Entenderam? Então vou repetir mais uma vez isso daqui. A cada dia, ao criar o homem, a mulher, o casal, eles são imagem e semelhança de Deus, para construir a cada dia essa imagem e semelhança em harmonia, sem dominar os outros, muito menos a criação. Não somos dominadores de ninguém. Somos todos irmãos nesta casa comum que Deus criou para nós. Quarto ponto. Na criação existe uma perfeita harmonia, fruto da bênção de Deus. Inclusive, só Deus. Uma bênção que é exclusiva, melhor dizendo, de Deus. É uma mensagem de esperança para o povo enfrentar e passar a dura situação de submissão que este povo israelita estava passando naquele momento. Então é um texto de encorajamento para este povo. Quinto, para concluir, o descanso sabático é um convite à resistência contra o sistema de poder opressor que domina todos os tempos da história, o poder opressor. Então, o descanso sabático é um convite à resistência. O povo de Deus tem que resistir a isso. Por quê? Porque o próprio Deus, na sua atividade criadora, inclui e consagra o descanso. O ser humano não pode ser transformado em um agente de trabalho, de produção, como uma máquina. O ser humano não é máquina, que trabalha de sol a sol, de domingo a domingo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que haver resistência contra esse sistema escravo, que até os dias de hoje existe. O livro do Gênesis denuncia essa atitude, daquele tempo e de hoje, né? O descanso faz parte da harmonia da criação. Faz parte. O ser humano carrega em si, na imagem e semelhança de Deus, o descanso. O descanso é dom precioso. Abrindo um parênteses e já fechando logo em seguida, para nós cristãos, por que nós não guardamos o sábado, como diz no Gênesis? Porque depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós passamos a guardar o domingo. O domingo para nós é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor fez para nós. É como se fosse o oitavo